em nome do presidente Ivanir Gasparim, desejamos boas-vindas a todos os participantes da reunião almoço desta segunda-feira, quando temos como palestrante o diretor executivo da Sicredi Pioneira RS, Solon Stapassola Stal, que falará sobre o tema Um Novo Jeito de se Fazer Negócios. Saudamos o prefeito de Garibaldi, Antônio Setolin. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, a secretária municipal da Fazenda, Magda Worman. Representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Ricardo Daneluz. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. Saudamos também o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira RS, Tiago Luiz Schmidt. Presidente do Conselho Superior da SIC, Dagoberto Lima Godoy. Presidente do Conselho Deliberativo da SIC e presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. Vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapin. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes, Aldair Bazotti, da Federação, Ângelo Mestriner, da RS Garante, Emir José Alves da Silva, da Anergs, Euclides Sirena, do Banco de Alimentos, Idalice Manchini, do Sindilojas, Vitor de Carvalho, representando a CDL SPC Caxias, Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov, Luísa Colombo Dutra, da Microempa, Shirley Omizolo, do Observatório Social de Caxias do Sul, Valmir Suzin, do Sindi Rural, presidente da 16ª FENACHAMP e do Centro Empresarial e Cultural de Garibaldi, Giliano Verzelletti, rainha da 16ª FENACHAMP, Aline Bortolini. Saudamos também a imprensa, senhoras e senhores. As reuniões almoço da SIC têm o patrocínio das seguintes marcas: Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. Essa vocação para o associativismo pode e muito contribuir para as mudanças que queremos em nosso país. Para que mudanças aconteçam e para que a política nos traga os resultados que esperamos pelo pagamento de impostos, precisamos ir além da participação nas eleições, prefeito Setolin, ou então em mobilizações sociais. Precisamos, cada vez mais, apresentar soluções inovadoras ao setor público e não somente reivindicar. Há pouco tempo, fomos às ruas para reivindicar maior transparência, zelo com o dinheiro público, eficiência na prestação de serviços. O modelo cooperativo atende aos seus associados com transparência e zelo e eficiência. Pedimos reforma política e recebemos mudança no sistema eleitoral que custaram aos cofres públicos mais de 3 bilhões de reais, com a constituição do fundo eleitoral que foi agregado ao já oneroso fundo partidário. Agora, vemos um movimento pela diminuição da transparência na utilização desse fundo, um verdadeiro retrocesso institucional. Fomos às urnas, com sede de renovação, mudamos aproximadamente 50% dos nossos representantes. Agora, ao assistir por alguns minutos os canais legislativos,
e conhecer os nossos novos parlamentares, nos resta apenas dúvida sobre a qualidade da renovação que provocamos nos quadros políticos. Continuamos a eleger figuras públicas, algumas até com codinomes bizarros, como deputado Boca Aberta, além de artistas, esportistas, e me atrevo a dizer, palhaços, e muitas pessoas que pouco ou nenhuma afinidade têm com a função que desempenham, ou esperamos que desempenham. Senhoras e senhores, precisamos ter cuidado com as pautas que propomos. Existe uma grande chance de, ao clamarmos por mudança, sem saber ao certo o que queremos mudar, assinarmos um cheque em branco ao sistema político. Por isso, reitero minha crença naquilo que nossa região pode contribuir para a melhoria do setor público. Acredito que devemos apresentar ao país os exemplos que nos levaram a ser uma terra mais próspera do que a média nacional. E entre esses exemplos, certamente desponta o associativismo da Serra Gaúcha. Enquanto reivindicamos transparência com os recursos do BNDES, as cooperativas de crédito sempre foram transparentes e dispostas a ajudar os pequenos negócios. Sonhamos com a eficiência na gestão dos recursos públicos e nossas cooperativas de produção sempre atenderam aos produtores com toda a sua estrutura de máquinas e armazenamento. Isso, só para citar 2 exemplos, podemos falar o papel das cooperativas de compras que enfrentam as grandes multinacionais em prol da proteção do pequeno varejo. Poderia também falar dos planos de previdência privada do setor cooperativo. Poderia ainda falar de cooperativas de consumo que ajudam comunidades carentes a acessar produtos de primeira necessidade. Mas hoje, faço apenas as honras da casa, pois para falar sobre esse assunto temos conosco uma instituição que aos 116 anos é pioneira no cooperativismo, que é a Sicredi Pioneira. Para finalizar, informamos que não teremos reunião almoço na próxima segunda-feira, dia 30, porque antecipamos o evento para a próxima sexta-feira, dia 27, quando recebemos o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Estivemos com o mesmo em nossa recente visita a Brasília para formalizarmos o convite, que depois foi reforçado em nome da SIC, CIMEX, CDL, do MOB e da UX, e do ex-presidente da SIC, Milton Corlatti, convite esse prontamente aceito. Esta é uma clara demonstração da unidade das entidades e das lideranças caxiense por nossa amada Caxias e a Serra Gaúcha. Nesse momento, inclusive, encontrei o prefeito de Garibaldi, o Setolin, juntamente com o trio Rainha e Princesa lá no Congresso, e fiz... Não pode, né, visitar Brasília e não vir para Caxias, né, presidente? Fui obrigado a lhe convidar lá. Não convidei, convoquei-o. A vinda do ministro da Caxias do Sul é a soma de esforços e será realizada na casa que une a todos, que é a nossa SIC. E essa reunião também, fiz questão de abrir para a SIC Serra, como também convocando os presidentes de sindicatos, e também fiz questão da MESNE, né, juntamente com o prefeito de Bento Gonçalves, convidar todos os prefeitos da MESNE para que participem dessa reunião aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado e boa reunião, almoço a todos. Convidamos agora o prefeito Antônio Setolin e a rainha da FENACHAMP, Aline Bortolini, para fazerem uso da palavra. Meu caro presidente Ivanir Gasparim, inicialmente, muito obrigado por esse convite de estarmos aqui na SIC de Caxias, que para nós, Serra Gaúcha, a região da MESNE,
é um dos símbolos de organização, de força, e tudo aquilo que Caxias e a SIC de Caxias representa para nós. Parabéns pelas palavras que o senhor configurou aqui, que representam o dia a dia de nossa sociedade. Mas nós estamos aqui por uma outra finalidade. Nós estamos aqui para falar um pouco da FENACHAMP, que vai acontecer agora, dia 13 de outubro, a 16ª FENACHAMP, Festa Nacional do Espumante Brasileiro. E nós queremos, nessa festa, valorizar principalmente o setor vitivinícola, que a Serra Gaúcha tem o melhor terroir, tem os melhores espumantes do mundo, tem os melhores sucos e melhores vinhos. Através desse momento que nós queremos oportunizar todo esse importante setor para que nesse momento, nessa festa, possam divulgar os seus melhores produtos. Nós queremos ressaltar, sim, que esta festa acontece porque nós temos uma união muito forte entre a SIC de Garibaldi, o SEC, está aqui o presidente Giliano Verzeletti, que é o empresário do setor vitivinícola, que é uma ramificação da SIC, juntamente com os voluntários que nós temos em nosso município. Um planejamento estratégico elaborado, com a participação efetiva dos nossos empresários, do nosso setor público, porque o setor público é aquela situação, eu estou prefeito hoje, amanhã estou no lado de lá. Esta é a forma que nós devemos trabalhar, e estamos trabalhando assim, trabalhando justamente voltados para o desenvolvimento organizado de um município. Garibaldi vai completar agora, dia 31 de outubro, melhor dito, 119 anos de existência. E através disso, o nosso espumante foi elaborado o primeiro espumante no Brasil, 105 anos atrás. Então nós temos muita história para contar, nós temos muita coisa para mostrar e nós temos muita coisa para oferecer para os visitantes. E neste local, meu caro presidente Gasperim, mais uma vez agradecendo, marca muito a nossa divulgação da festa. Marca muito, porque aqui em Caxias, que foi resgatado a Festa da Uva, em Bento Gonçalves foi resgatado a FENAVINHO, né? E nós garibaldenses, que nós estamos mantendo firmes a Festa do Espumante, que são os produtos que aonde iniciou a Serra Gaúcha, nós não podemos, falei há pouco, nós não podemos perder nada, nós temos que agregar cada vez mais, e a FENACHAMP é sólida, firme, e estamos aí. Muito obrigado por esse momento. Agora a rainha que vai convidar para a festa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Estamos em reta final para a divulgação da nossa grande festa, FENACHAMP 2019, 16ª edição. Estamos divulgando em diversas cidades também, convidando a todos, hoje aqui especialmente com vocês. Agradecer então por todos estarem aqui juntos com a gente, ouvindo o nosso convite de 13 a 27 de outubro, a FENACHAMP que ocorre lá no nosso município de Garibaldi, nos pavilhões da FENACHAMP. Eu sou a rainha, me chamo Aline, e nós somos uma corte, então, representando a nossa corte hoje, quero deixar com vocês o convite para estarem lá com a gente, não só na abertura, mas ressaltando para que estejam com nós na abertura, para prestigiarem a nossa festa de 13 a 27, para que possam sentir junto com a gente o aroma da felicidade, a energia do nosso município, que se prepara há tanto tempo, e na união, ressaltando a união de todos, de todas as vinícolas, de todos os produtores de uva, de espumante, para que venham prestigiar essa alegria que é a nossa festa, que é uma festa linda para estarmos todos reunidos, então, celebrando os bons momentos da vida. Muito obrigada.
próxima janela, convidamos a vice-coordenadora do Núcleo de Economia Criativa da Microempa, Luana Bellarmino, para fazer uso da palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós viemos fazer um convite, né? Eu sou a Luana, faço parte do Grupo Setorial de Economia Criativa lá da Microempa. E eu vim divulgar para vocês o 5º Fórum de Economia Criativa aqui de Caxias, né? Gostaria de começar reforçando a temática, né, que não é muito falada aqui na nossa região, porém é extremamente importante no nosso país, né? Então, fazem parte dos eixos da economia criativa todo o negócio, né, que usa do capital intelectual, da cultura e da criatividade como propulsora dos seus negócios, né? Então, a gente vai estar debatendo principalmente onde entra a criatividade nos nossos negócios. É importante ressaltar que a gente tem mais de 40 palestras, 20 workshops. Esse ano, a casa que nos abraça é a UX, né? Então, o fórum vai acontecer dia 4 e 5 de outubro, lá no Campus 8 da UX. O nosso site é www.somoseconomiacriativa.com.br e temos os ingressos no Simpla também. Temos valores especiais para grupos, então bem importante vocês darem uma olhadinha. E no fórum a gente vai ter grandes nomes aí do Brasil e do mundo, né? Nos últimos 2 anos a gente tem viajado bastante para conhecer quem são as pessoas que são referência em economia criativa, e a gente trouxe a maioria dessas pessoas que a gente conheceu para Caxias. Então temos aí no nosso portfólio de palestra Bruno Ronda Leite, que é o diretor de produtos da Maurício de Souza, né? Turma da Mônica. Temos Laís Barbosa, que é diretora de produtos da Imaginarium. Temos a Cláudia Henriques, que vem lá de Portugal para contar um pouco para a gente sobre o cenário de economia criativa na Europa também. Enfim, são diversas personalidades e especialistas em economia criativa que estarão no fórum abordando e discutindo a temática economia criativa com a gente. Gostaria de agradecer a casa pelo espaço e qualquer dúvida, pessoal, a gente tem as redes sociais, Somos Economia Criativa, o site, e aguardamos vocês lá. Muito obrigada. Convidamos agora a integrante da Diretoria de Saúde da SIC, a doutora Dilma Tessari, para nos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado, presidente Gasparim, pelo convite à Diretoria de Saúde, onde eu represento a Unimed Nordeste. O assunto saúde hoje é Setembro Amarelo. Este é o logo da campanha 2019, né, o combate ao suicídio. Por que amarelo? O Setembro Amarelo é em alusão a um jovem de 17 anos, Mike, dos Estados Unidos, que tirou sua vida usando um carro amarelo. E a família, muito consternada, distribuiu fitinhas e cartões amarelo para servir de apoio a outras famílias que tivessem tamanha dor, como um filho jovem tirando a própria vida. E este amarelo se disseminou, e hoje nós comemoramos, não é bem o termo, Setembro Amarelo. E por que o Setembro Amarelo? Para que ele existe? Na verdade, porque precisamos conhecer o problema do suicídio, porque ele é prevenível e porque todos nós podemos ajudar de alguma forma as pessoas a salvar suas próprias vidas. Então, ele envolve a nós todos. Porque, na verdade, a pessoa não quer tirar a própria vida. O que ele quer é livrar-se da sua dor. E, como eu disse isso, a gente pode realmente ajudar. Quais são os números, qual é a relevância? 800 mil suicídios por ano, no mundo todo, 11 mil no Brasil. No Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de suicídios do Brasil, computado em 2017, 1.349, e em Caxias do Sul, 43, já com a estatística de 2018, que foi fornecida pela Secretaria de Saúde.
Aí estão os gráficos, sendo que o amarelinho é a estatística do Brasil, 6,6. A rosa é de Caxias do Sul. E a maior, de 12, na verdade, essa estatística é dada por cada 100 mil habitantes. Deixa eu só pegar aqui para mim ter o acompanhamento. Bom, aí, olhando um pouquinho mais Caxias do Sul, nós temos na linha de cima vermelha as tentativas de suicídio, que desde 2013 até 2018. E na linha azul embaixo, os suicídios. Vejam que os suicídios não têm aumentado tanto aqui, mas as tentativas sim. E como nós vamos ver, as tentativas são pessoas com maior risco de realmente apresentar suicídio. Aí nós temos também, nesse gráfico, na coluna maior, as tentativas de suicídio e na mais baixinha, os suicídios efetivamente ocorridos. Sendo que onde tem a partezinha verde em cima são os idosos, acima de 60 anos. A faixa amarela é das pessoas de 20 a 59 e a faixa vermelha são os adolescentes abaixo de 20 anos, até 19 anos. Então, também nós temos um número crescente de adolescentes cometendo suicídio. Aqui, com relação a homens e mulheres, onde a gente vê homens com maior taxas de suicídio e mulher com maior taxa de tentativas de suicídio. Então, como ocorre, quem é mais suscetível, o que nós podemos fazer, que é o que interessa. Então, é bem importante, porque na grande maioria dos casos é possível que a gente interrompa essa cadeia de como ocorre, né? Isso aqui é importante ler. Na grande maioria dos casos, é possível identificar uma progressão que conduz uma pessoa desde a ideação, apenas pensar no suicídio, até a efetivação do suicídio. Num primeiro momento, não existe a ideia de se matar, mas sim um pensamento vago de que seria melhor morrer. Depois vem a ideação, o pensamento de se matar para aliviar seu sofrimento, seguida de pesquisa sobre como fazer isso. Providenciar armas de fogo, juntar medicações em grande quantidade, procura de lugares elevados ou outro método. Em muitos casos, a pessoa informa aos seus entes mais próximos antes de executar o ato. Entretanto, é possível interromper este processo com escuta, orientações, tratamento médico e psicológico. Então, em qualquer ponto daquela sequência. Quem é mais suscetível, quem precisa da nossa atenção? Em princípio, pessoas com transtorno mental, depressão, transtorno bipolar ou transtorno devido a drogas como álcool ou outras drogas ilícitas. E também pessoas que têm uma tentativa prévia, que é o principal fator de risco, né? Ou seja, 5 a 6 vezes maior. Então, aquelas tentativas têm realmente importância, são pessoas que têm que ficar em observação. Aí está com o próprio logo, chamando a atenção para essas duas pessoas de risco, tentativa prévia e pessoas com transtorno mental. Também pessoas submetidas a fatores estressantes crônicos, com exacerbações, ou portadores de doenças crônicas. E, em geral, eles seguem dão sinais, né? Os sinais de alerta incluem falar sobre suicídio ou frases relacionadas como eu gostaria de estar morto, eu não queria mais nem ter nascido, ausência ou abandono de planos futuros, isolar-se do contato social, apresentar grandes mudanças de humor, tipo estar eufórico ou em grande depressão, ter atitudes arriscadas como dirigir de forma imprudente, ou entrar em brigas e dizer adeus aos amigos como que nunca mais fosse vê-los. Esses comportamentos de risco a gente pode observar para fazer alguma coisa, né? E o que é que a gente pode fazer? Em princípio, permitir que as pessoas desabafem e falem sobre seus sentimentos, sem receber críticas.
Esse é um meio de evitar que se pense na morte como uma solução para as dores da alma. Ela se alivia na fala. E também os familiares devem ouvir, perguntar sobre o seu desejo de suicidar-se e conversar, deixar uma janela aberta para que as pessoas possam se expressar sobre suas próprias ideias. E é muito importante o encaminhamento para o sistema de saúde, para o encaminhamento ao médico. A intervenção médica é muito eficaz para evitar o suicídio, seja porque a pessoa precisa ter uma escuta terapêutica ou porque precisa ser medicada. É importante ouvir, mas uma medicação também é muito importante. Esse provavelmente seja o nosso mais importante papel. Então, em pequenas palavras, né, aproveitando essa campanha Setembro Amarelo Salva Vidas, o que cada um de nós pode fazer em benefício dessa grande missão que é dizer para uma pessoa que ela não está sozinha, que ela reencontre o seu caminho. Quantas pessoas seriam aliviadas, quantas famílias também. Deixo aqui o telefone do nosso valoroso CVV, que é o número 188, sempre disponível a ouvir as pessoas nessas condições de risco. Muito obrigada. Senhoras e senhores, nosso palestrante Solon Stapassola Stahl é graduado em Administração de Empresas na FEVALE Novo Hamburgo, com pós-graduação em Cooperativismo pela Univates de Lajeado e MBAs em várias outras instituições de ensino no país e exterior. Também fez cursos internacionais de cooperativismo na cidade de Mondragón, na Espanha, e na Academia das Cooperativas Alemãs, na Alemanha. Possui mais de 30 anos de experiência em instituição financeira, sendo 19 anos em cooperativa de crédito. É diretor executivo da Sicredi Pioneira RS desde 2011. Passamos a palavra ao nosso convidado, Solon Stapassola Stahl. Antes de mais nada, eu quero reiterar os agradecimentos na pessoa do presidente Ivanir pelo Sicredi estar aqui hoje na SIC. Como eu disse antes na reunião que antecedeu esse momento, para nós o Sicredi estar hoje aqui, nesse momento, falando um pouco sobre o nosso jeito de fazer negócios, é um reconhecimento não só da casa, mas de toda a comunidade de Caxias do Sul, do momento que o Sicredi vive de expansão e de crescimento que a gente está vivendo. Então, presidente, muito obrigado. Também agradecer os meus colegas de trabalho, na presença do presidente do Conselho, Thiago Schmidt, que está aqui, que, na verdade, é quem faz o dia a dia da cooperativa acontecer, e toda a nossa filosofia de trabalho só acontece porque as pessoas que estão nas agências acreditam de verdade que é assim que as coisas têm que acontecer. Obrigado, gente. Eu fiz questão de começar minha fala mostrando essa tela, que é a tela das parcerias que a gente tem hoje aqui em Caxias do Sul. E tem outros em andamento que nas próximas semanas a gente vai acabar incluindo aqui. Eu não vou citar nenhuma especial, porque o objetivo não é citar as parcerias especificamente, mas a ideia de colocar essa tela é para fazer menção àquilo que a gente acredita muito como Sicredi, como cooperativa, que é a força do coletivo, é a força da colaboração, é a força de fazer as coisas juntas. O Sicredi só conseguiu chegar onde ele chegou até hoje, porque o Sicredi tem uma habilidade, não só por uma competência técnica, mas porque está no seu DNA, de fazer alianças e parcerias, principalmente com entidades representativas. Porque, como o presidente Ivanir falou antes, cooperativismo e associativismo estão muito próximos, são praticamente primos, onde há espaço para se fazer colaboração e isso melhorar o desempenho econômico das organizações, o Sicredi sempre está junto. Então, graças a muito a essas entidades que estão aqui hoje, que o Sicredi está vivendo esse momento hoje aqui em Caxias do Sul. Só para fazer referência para vocês, eu sou diretor e os meus colegas que aqui estão comigo, nós trabalhamos na Sicredi Pioneira, e a Sicredi Pioneira é uma organização que já passou de 100 anos. No final deste ano a gente vai chegar a 118 anos de atividades ininterruptas. Isso faz com que a nossa cooperativa seja a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina e também somos a instituição financeira privada mais antiga em funcionamento no Brasil.
mais antigo do que a Sicredi Pioneira, só existe o Banco do Brasil, fundado uns 15 anos antes, mas o Banco do Brasil é um banco estatal. Então, e uma cooperativa, por mais que seja um modelo econômico diferente, é do direito privado. Não temos nenhuma participação estatal dentro da cooperativa. A cooperativa pertence aos seus sócios, por conta disso, é uma entidade privada. Também para fazer um pouco de menção à estrutura, porque ela é um pouco complexa, a Sicredi Pioneira é uma das 114 cooperativas que pertencem ao sistema. Todas essas cooperativas são independentes e autônomas entre si. O próprio sistema Sicredi é um exemplo claro da força da colaboração. O Sicredi só conseguiu chegar nesse tamanho porque 114 empresas distintas se uniram, adotaram a mesma marca e têm algumas políticas em comum, mas todas elas são independentes e autônomas. A nossa é a Sicredi Pioneira, a mais antiga, como eu falei. Temos hoje esses 21 municípios na área de ação, entre eles Caxias do Sul. Somos 150 mil associados, estamos chegando quase na casa dos 3 bilhões de ativos, o que faz com que a Sicredi Pioneira seja a maior cooperativa do sistema Sicredi e uma das 5 maiores cooperativas do Brasil. Nós hoje temos um patrimônio líquido de 420 milhões, o nosso resultado ou lucro, nós não temos nenhum preconceito em falar lucro em cooperativismo. O cooperativismo também é um negócio, ele tem que ser rentável como qualquer outro. Nossa cooperativa ano passado teve um lucro de 75 milhões. A diferença é o que a gente faz com esse lucro. E é isso eu vou falar um pouco na sequência. Temos 21 municípios, como eu falei, são 40 agências distribuídas nessa região e somos 560 colaboradores trabalhando na Sicredi Pioneira. Em Caxias do Sul, para vocês terem um panorama do nosso momento atual em Caxias, temos 9 agências, 110 colaboradores, só que no município de Caxias já são 40 mil associados, o que faz com que Caxias já seja o município mais importante da nossa cooperativa. Administramos 750 milhões em depósitos aqui na cidade, quase 400 milhões em crédito, o que nos dá uma participação de mercado de 10%. O que ainda é pouco perante o potencial que temos, mas depois eu vou passar alguns dados interessantes sobre no Brasil, como é essa participação e como é em países de primeiro mundo. O nosso resultado só em Caxias do Sul ano passado foi de 11 milhões, a cooperativa toda foi 75 milhões, como eu falei, e o nosso resultado acumulado em agosto das agências de Caxias está em 11 milhões. Ou seja, o Sicredi está muito bem colocado hoje em Caxias do Sul e com condições de expandir a nossa atuação aqui, que também vou fazer uma pequena menção. Mas o dado mais importante, além do resultado, e é aí que reside talvez a importância das cooperativas, todas elas, mas agora estou falando das de crédito, não é o lucro que ela gera em si, é o impacto que ela gera na economia local. As cooperativas são, por natureza e por força de lei, entidades locais. Nós temos municípios, 21 municípios, não podemos atuar fora deles. E também por lei, e também por vocação, nós somos obrigados a investir todo o recurso que captamos na nossa própria região. Nós não podemos pegar dinheiro de pessoas de Caxias do Sul e levar lá para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Existe um dado do Banco Central, no site do Banco Central, um dado oficial, que 67% dos recursos captados pelos bancos no Brasil são drenados, e eu uso a expressão drenar de propósito, eles são drenados para os estados do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, a riqueza levada das pequenas regiões é levada do sul do Brasil para esses estados que já são ricos e acabam tendo muito mais recursos para investimento. As cooperativas, por vocação e por lei, obrigatoriamente movimentam esses recursos aqui. Isso faz com que tivemos ano passado, na economia local, um impacto de 25 milhões de reais só em Caxias do Sul. De que forma? Pagamos juro ao capital. Toda pessoa que entra de sócio na cooperativa tem que se associar. A gente paga juros a esse capital. Ano passado foram 2 milhões. O associado também tem direito à distribuição do resultado, porque ele é sócio de um empreendimento, e como vocês viram, nosso empreendimento é um empreendimento que dá bastante resultado. Aqui em Caxias do Sul, eles receberam 7 milhões e 400 mil de lucros distribuídos, sendo que deste valor, 80% creditado diretamente em conta corrente e 20% somado ao seu capital social. E além disso, esse é um dado muito relevante, nós geramos 15 milhões de economia pelo fato de praticarmos preços menores do que a média de mercado. Todo ano é feito um cálculo, pegando os preços médios praticados pelos bancos, dados do Banco Central, não são dados nossos,
e fizemos a comparação com as taxas cobradas pelo Sicredi. Considerando que a gente tem 40 mil pessoas movimentando contas aqui em Caxias do Sul, e se essas contas fossem movimentadas em bancos, aos preços médios dos bancos, eles teriam pago 15 milhões a mais entre juros e tarifas por movimentar em bancos. Este dado, 15 milhões, mais os 80% do valor distribuído que vai direto para a conta corrente, representa dinheiro vivo, 21 milhões que foram injetados na economia de Caxias do Sul, 21 milhões que ficaram aqui gerando consumo, emprego e renda. Por conta disso, a gente continua investindo forte em Caxias do Sul. A gente acabou de inaugurar a agência da Pio Décimo, a gerente Michele está aqui, inclusive, com a gente. Vamos inaugurar agora, no início de outubro, a nova agência da Lourdes. Vamos sair daquele espaço canhado que a gente está ali na Sindimbu. Vai continuar na Sindimbu, mas um pouco mais próximo ao centro. A gerente da Lourdes também está aqui com a gente, que é a Gisele. Até final de outubro, início de novembro, a gente está inaugurando uma nova agência da Cruzeiro, um pouco adiante de onde ela está hoje, muito maior do que ela é hoje. E, para 2020, vamos ampliar a agência de Narrec, ela vai dobrar de tamanho. E já estou dando a informação aqui que a gente, no ano que vem, vai abrir, no mínimo, mais 2 novas agências. Eu digo no mínimo porque a gente ainda está na fase de orçamento, de aprovação no Conselho ainda disso tudo, mas será, no mínimo, 2 novas agências em Caxias do Sul, porque a gente percebe que há espaço para a cooperativa crescer aqui, porque, como a gente estava comentando antes na reunião, existe um paradoxo no mercado financeiro. Os bancos estão todos indo rapidamente para o digital. E não há nenhuma crítica nisso, porque nós também temos todos os canais digitais que os bancos têm. Mas o Sicredi percebe que está ficando um vácuo, está ficando um espaço que é chamado relacionamento humano. Nós prezamos muito o ser humano porque somos uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capital. Então, há espaço ainda para ampliação física no modelo que o Sicredi tem. E talvez, no nosso modelo de negócio, nós nunca fecharemos agências, sim abriremos novas agências. Nós passamos por um período em Caxias do Sul, alguns anos, que a gente fechou 3 agências, porque a gente teve que reestruturar as agências em função da incorporação que houve no passado aqui, em 2010, mas agora a gente retoma novamente o espaço físico que a gente tem que ocupar aqui em Caxias do Sul. E aqui, gente, eu trago alguns dados do cooperativismo de crédito do mundo inteiro que são muito relevantes. Essa aqui é uma pesquisa da VOCO, que é o Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito, e ele traz o percentual da população que é associada em cooperativas de crédito. Chama atenção para vocês nesses países que eu vou ler que são de primeiro mundo. Estados Unidos, 33% da população. Canadá, 28%. Holanda, 11%. Áustria, 27%. China, 15%. Japão, 10%. França, 37%. Alemanha, 22%. A Itália não está aqui, mas a Itália também é superior a 10% da população que é ligada a uma cooperativa de crédito. Agora, olhem os dados da América do Sul. Argentina, somente 2%. Brasil, somente 4%. Qual é que é a nossa conclusão quando se olha para uma tela dessa? É que as cooperativas de crédito, elas funcionam muito bem em sociedades mais desenvolvidas, inclusive ligadas ao nível educacional das pessoas, porque as pessoas entendem a importância não econômica, mas a importância social que as cooperativas desempenham para o desenvolvimento econômico das suas regiões. Já no Brasil e na Argentina, que tem níveis educacionais menores, a gente percebe que as cooperativas ainda estão engatinhando. A Sicredi pioneira até tem dados quase de Europa. Em Caxias do Sul a gente tem 10% do mercado, mas nós temos cidade com 70%, 80%, 50% de participação. Mas em nível de Brasil, considerando todas as cooperativas, Sicredi, Sicobi, Unicred e outras cooperativas, nós estamos ainda muito longe do potencial que a gente tem para crescer. Por conta disso, o Banco Central tem se preocupado muito com 4 temas. O Banco Central quer mais cidadania financeira, quer uma legislação mais moderna para os bancos, quer um sistema financeiro mais eficiente e, por consequência, crédito mais barato. E ele vê nas cooperativas de crédito um grande canal para fazer isso. Por conta disso, o Banco Central lançou a Agenda BC+, ligado ao cooperativismo, com 2 medidas muito interessantes que eu chamo a atenção para vocês. Primeira delas,
Dos associados que já movimentam nas cooperativas, hoje eles têm somente 24% do crédito que eles tomam dentro da cooperativa. O restante ainda está em bancos. O Banco Central quer que até 2022 esse percentual passe para 40%. Mas o desafio mais importante lançado pelo Banco Central é ele dizer que quer que as cooperativas até 2022 saiam do 8% do mercado de crédito para 20% do mercado de crédito. Ou seja, o Banco Central está dizendo para as cooperativas, e não só dizendo, incentivando, inclusive por legislação, que ele quer que as cooperativas dobrem, mais do que dobrem de tamanho nos próximos anos. Então, há uma visão do Banco Central que as cooperativas geram duas coisas muito importantes. A primeira delas, inclusão financeira. Caxias do Sul não é o caso, que é uma cidade grande, desenvolvida, mas as cooperativas de crédito, elas costumam ir para cidades onde nenhum banco quer atuar. Então, as cooperativas de crédito acabam fazendo inclusão financeira. E o segundo ponto está ligado ao crédito mais barato, porque há pesquisas do Banco Central que demonstram que onde há cooperativas de crédito, eles regulam o mercado com preços para baixo. Porque eles entram concorrendo, na verdade, os bancos também acabam baixando suas taxas para ficarem competindo com as cooperativas. E o que o Banco Central e o mundo estão percebendo? Por que todo esse movimento está acontecendo do Banco Central? Por que no mundo inteiro, o mundo desenvolvido, as cooperativas estão tão desenvolvidas? Porque as cooperativas desenvolvem viabilidade econômica sem esquecer da responsabilidade social. É pelo econômico que se chega no social. Os frutos são sociais, mas é preciso haver desempenho, eficiência, negócios bem feitos, resultado. E as cooperativas conseguem juntar no seu modelo de negócio o viés econômico e o viés social e equilibrar isto. E o mundo está percebendo isto. Essa aqui é uma capa recente do Financial Times que fala sobre o modelo capitalista que visa somente o lucro. Eu vou fazer uma pequena tradução livre minha aqui. No final, esse texto diz o seguinte: esses princípios de bons negócios são necessários, mas não são mais suficientes só por eles. Está na hora de rever esse conceito do capitalismo, que é apelidado de capitalismo selvagem, que visa somente o lucro pelo lucro. Aqui está, talvez, a publicação capitalista mais importante do mundo, dizendo que está na hora de ser revisto esse conceito do capitalismo que só visa o lucro pelo lucro. Por isso que eu disse lá no início que nós, da cooperativa, não temos nenhum preconceito e nenhum temor em falar em lucro. O lucro é necessário, mas ele é possível ser equilibrado com uma visão mais social, de geração de resultado, de parcerias, de ganha-ganha. Isso é possível através de uma empresa mais consciente. E a consciência vem da geração, da criação de um propósito, com que faz com que as pessoas venham trabalhando na organização, não simplesmente para cumprir uma meta, não simplesmente para receber seu salário, mas elas vêm com um propósito maior de fazer algo melhor, não só pela sua organização, pela sua empresa, mas algo maior para a sociedade, para o entorno onde ela vive. Também tem a ver com uma cultura consciente, onde todos os colaboradores acreditam nisto. Tem que acreditar numa causa maior, não pode ser uma coisa que só depende de um empresário ou de uma liderança. É preciso uma integração com todos os stakeholders, uma relação ganha-ganha, uma relação que a gente integra o stakeholder, a gente integra o fornecedor, integra os clientes, no nosso caso associados, e todos ganham nessa relação. E por fim, e o mais importante é ter a liderança consciente. Tudo começa pela liderança. Por isso que é importante que as lideranças que estão aqui hoje percebam esse movimento que vem crescendo no mundo inteiro e que há possibilidade, sim, de fazer negócios de um jeito diferente que gere mais riqueza para todo mundo. As cooperativas, como eu disse, são um exemplo disso, porque quanto mais a cooperativa cresce, mais o associado ganha, e eu mostrei antes os resultados da cooperativa, mais a economia local cresce, porque deixamos os nossos recursos captados na nossa região, mais negócios são gerados, que a gente financia muito empreendimento com esse dinheiro que o associado aplica e que é investido na região. Por consequência, isso gera mais empregos e isso gera qualidade de vida. Esse é o famoso círculo virtuoso do cooperativismo de crédito. As cooperativas já fazem negócios conscientes e nós não estamos defendendo aqui que as empresas tenham que ser cooperativas. Nós estamos usando somente o exemplo que as cooperativas conseguem fazer isto. Qualquer organização consciente, com liderança, com cultura e com propósito, pode fazer esse círculo virtuoso funcionar. E dá resultado?
a gente está falando antes sobre lucro e tudo mais, dá resultado ser consciente? Aqui eu trago uma pesquisa desse livro, Capitalismo Consciente, que traz uma pesquisa de 96 a 2011, onde foram medidas empresas que trabalham baseado num propósito maior, baseado na geração de valor para todo mundo, comparando com empresas que elas ainda são do modelo tradicional de capitalismo. Esse dado diz o seguinte, que em 15 anos, o retorno acumulado das empresas que trabalham de forma mais consciente foi de 1.600%, comparando com as outras empresas, 157%. Nos últimos 10 anos, o acumulado foi de 254% de crescimento, de retorno, enquanto o retorno das demais foi de 30%. Estatisticamente, dá para se perceber que dá para se ganhar mais dinheiro tendo uma atuação mais consciente e mais preocupada com o seu entorno. E na Pioneira dá resultado? Eu trago aqui o retorno do seu patrimônio da cooperativa dos últimos 18 meses. O nosso retorno tem aumentado consideravelmente nos últimos meses. Claro que aqui tem um impacto também da queda da Selic, mas retirando a queda da Selic, o nosso resultado ele tem aumentado a cada ano que passa. E a gente acredita muito, isso é uma crença nossa, que isso tem muito a ver com a forma como a gente atua, de parceria, de construir junto, de fazer as coisas, de fazer com que todo mundo ganhe, não só a cooperativa ganha. E aqui eu trago uma pesquisa chamada NPS, Net Promoter Score, não sei se vocês conhecem, mas é uma metodologia mundial da Bain Company, que ela serve para medir a satisfação de uma pessoa sobre qualquer produto, serviço ou empresa no mundo inteiro. Ela vai de uma escala de 1 a 10 e ela pergunta sobre a satisfação com aquela empresa ou com aquele produto. A nota da nossa cooperativa vem crescendo ano após ano e atingiu o patamar de 70. É de 1 a 100 a escala. Então, 70 é bom? É excelente, porque a gente tem que comparar com o mercado que a gente disputa. O mercado que a gente disputa é o seguinte, as cooperativas, de um modo geral, têm 52% de nota de NPS. O Banco 1, que é o primeiro banco com melhor nota, tem 32% de NPS. O Banco 2, 20%. Esse terceiro banco, 16%. O quarto banco, 14%. E tem um banco que está em último lugar nesse ranking, que tem somente 2% de satisfação dos seus clientes. Esse não é um dado do Sicredi, é o dado da Bain Company, que é uma consultoria mundial, né? E claro que eu tirei os nomes dos bancos aqui, mas deixei as cores aí, dá para fazer algum tipo de associação, né? Mas não é o objetivo aqui é mostrar como nós estamos com um nível de satisfação muito superior ao dos bancos. E aí, sobre resultados, falei antes sobre resultados ligados ao associado. E eu comentei que cooperativas são sociedade de pessoas e não de capital. A nossa preocupação central sempre são as pessoas. Primeiro eu falei da preocupação com o associado. E o retorno vem pelo NPS, onde a gente tem uma nota muito superior à nota dos bancos. E agora eu trago uma pesquisa de clima que tem a ver com o público interno, com o nosso colaborador, que também é feito por uma consultoria mundial, a Korn Ferry, e aqui é a última pesquisa de 2018. Aqui nós temos a nota 10% das melhores notas no Brasil, 82% de satisfação dos funcionários. Aqui nós temos as 25 melhores notas, 25% das melhores notas, a nota vai a 79. O mercado geral, a pesquisa geral de todas as empresas, a média vai para 70. O Sicredi, o sistema Sicredi no Brasil inteiro, a nota vai a 84. E quando a gente olha a Pioneira isoladamente, a nossa nota de satisfação é de 88%. É bem superior à média do mercado que se atua. Porque também, quando a gente acredita na força de um propósito e de fazer uma empresa consciente, preocupada com o entorno, os colaboradores, ao natural, se engajam nisso. Quem lida com geração Y sabe que essas pessoas hoje estão muito atrás de uma causa maior para trabalhar. Elas não trabalham só pelo salário. Claro que a gente tem que remunerar bem, não há dúvida nenhuma que tem que remunerar bem as pessoas, né? Mas não é só remuneração. Existem outros fatores que hoje implicam na retenção das pessoas, principalmente dos melhores profissionais. E uma das formas de reter boas pessoas é ter uma boa causa. As pessoas se sentem construindo um mundo melhor. Se sentem construindo um castelo e não só uma paredezinha. E aqui está o resultado da satisfação das pessoas aqui na Sicredi Pioneira. E de novo a pergunta, e agora vem uma pergunta, é possível fazer negócios de um jeito diferente? Nós acreditamos que sim, por isso que eu trouxe alguns dados do Sicredi, alguns dados do Cooperativismo do Mundo e também dados de empresas
de nível mundial, de classe mundial. Essas empresas estão descobrindo que há um caminho muito mais leve, muito mais tranquilo, sem deixar de ser extremamente profissional, sem deixar de ter meta, sem deixar de buscar resultado, sem deixar de prestar conta, sem deixar de ser transparente. Tudo isso é possível combinando com uma atuação mais humanizada e preocupada em melhorar o nosso entorno. Existem pesquisas no mundo inteiro hoje que dizem o seguinte: por muitos e muitos anos, alguns séculos, a igreja foi quem comandava o mundo. Era a igreja que tinha que levantar bandeiras e incentivar as pessoas a fazerem as coisas. Depois veio a era dos políticos. Países importantes, os Estados Unidos, lideraram o mundo por muito tempo, a política liderou por muito tempo. Ela ainda tem uma importância muito relevante, a gente não vive sem política, né? Mas existem pesquisas mundiais mostrando que as grandes lideranças que vão transformar o mundo e onde as pessoas hoje colocam a sua fé em mudar as coisas é o mundo empresarial. São as lideranças empresariais. É elas que detêm dinheiro, tecnologia, pessoas, conhecimento para transformar o mundo. Então, cabe a nós, líderes, ter uma visão um pouco diferente. Para aqueles que já têm, deve ter muitos aqui que já têm, ótimo, junte-se a gente, né? Mas ainda há espaço para a gente evoluir muito, mais na visão de como se faz negócio e, de novo, repito, tornar o entorno da nossa vida melhor. Nós costumamos dizer dentro da cooperativa de que algo não vai bem ou algo cheira mal quando a cooperativa é rica numa cidade pobre. Não combina. Nós só podemos ser uma cooperativa rica se as nossas cidades também forem ricas. Quando a gente coloca as pessoas no centro das decisões, a gente costuma ter empresas mais felizes, com clientes ou associados, como é o caso, felizes, com colaboradores mais felizes, e isso acaba gerando uma comunidade mais feliz. Repito, isso tudo é possível sem perder uma visão altamente empreendedora, uma visão altamente profissional de geração de resultado. É possível fazer as duas coisas. E um vídeo desse é o exemplo daquilo que eu falo que motiva a gente todo dia, porque a gente sabe que está construindo comunidades melhores através de pequenos sonhos dessas pessoas, né? Por isso que o nosso propósito é juntos construirmos comunidades melhores, é o propósito da Sicredi Pioneira. Mas aqui, para terminar, e é o meu agradecimento, eu acho que a gente pode juntos construir uma Caxias melhor para todos. Já existem movimentos muito legais acontecendo em Caxias do Sul, o Mob Caxias, o Instituto Hélice, que a Pioneira agora também é parceira. Há espaços na nossa sociedade para a gente juntar forças através da colaboração para melhorar a nossa competição, para sermos empresas melhores e gerarmos mais resultado para os empresários que são donos do capital, e eles têm que ser muito bem remunerados por conta disso, mas também para toda a sociedade que tá junto com as organizações. Com isso, meu muito obrigado a todos.